Gente, eu não entrei. Maria Clara. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Olá. Oi, boa noite, tudo bem? Gente, eu vou só Tudo colocar um, bem? um- um efeito aqui, que hoje eu tô terrível. Peraí, deixa eu colocar um efeito pra enganar aqui, rapidinho. Que é isso? Você é a Mulher Maravilha. Oi, Eduardo. Tá me ouvindo bem? Boa noite. Oi, Fran. Eu acho que tá travando um pouco. Olha aí, já estão chamando a Mulher Maravilha. Boa noite, Dani. A Dani é assídua aqui, viu? Dani, digita aí pra mim. Tá falhando? Tá travando, Dani? Ela caiu. Oi, Mulher Maravilha. Oi, professor Josemir. Oi, Oi. acho que agora deu, né? É, tava só girando, girando. É, tava travando, mas agora deu certo. Eu tava tentando colocar um Mari, efeito pra dar uma melhorada. Mari, você está entre nós? Mari, eu acho que tá colocando um efeito também, né, Mari? Dá uma melhorada aí. Saiu. Esse horário todo mundo mexe na internet, aí já viu, né? Ó, já vi em sua homenagem, tá vendo? É, Tá vendo aqui? Olha, eu tô tá vendo, que vendo, chique. né? Eu tenho várias, tá bom? Amei. Qualquer dia nós vamos fazer uma live com o Super-Homem, hein? Isso, vamos lá. Tem? Tem algum professor Vamos super-homem aí? procurar, vamos procurar. Vamos. Pois é. Boa, boa noite, pessoal. Pode ir chegando aí, que hoje nós vamos tombar, viu? Vamos. Zila, deixa eu só colocar um efeito aqui para dar uma melhorada aqui no astral. Deixa eu só À colocar, peraí, vontade. eu acho que não cai. Vou tentar aqui, calma aí. Eu vou Tá, colocar pode ficar à até o dedo vontade. aqui na frente, porque. Peraí, que eu vou tentar Tranquilíssimo. colocar. Mari, oi. Vou colocar aqui para enxergar. Obrigada, Acho que esse Tânia. ficou. Boa noite. Olha esse efeito com cílios. Não, Arrasou. peraí. Tô tentando encontrar um efeito aqui. Acho que vai esse daqui mesmo, porque ele tá Pois travando é, aqui. Deixa eu esse. chego e fico transparente. Eu fico transparente com efeito. É, vamos Eu esperar acho, a Mari, né, chegar, entrar. eu acho que ela não está conseguindo. Gente, vocês estão escutando? Tá travando muito. Estou te ouvindo bem. Tava Você tá travando me um ouvindo bem? pouco. Mas aqui não tá aparecendo imagem de nada pra mim. Eu estou te Tô ouvindo e ouvindo vendo bem. também. Mas a imagem tá tudo preta. A minha e a da Zilá não tá aparecendo. Eu só tô vendo a Dai.
Pois eu tô vendo vocês todas. Muito bem. Pera aí, que eu vou sair e vou tentar entrar pelo Também 4G tô aqui. vendo. Beleza. Gente, quem não pegou o material, aproveita aí que a gente tá tentando arrumar alguns probleminhas técnicos, né? E a Me Dani dá um tá aqui, tempinho. coloca os cílios. E aí, ó, quem quiser o material tá lá no meu Telegram, tá? Tem o link no meu perfil do Instagram. Vocês podem clicar lá. Obrigada, Bruna. Obrigada, Eduardo, por nos avisar. Ó, a Bruna tá vendo normal aí, ó. Não, agora apareceu. Consegui ver vocês. Deu pra me ver aí também? Eu acho que é a Deu chegada pra da ver, deu internet. pra ver. Ó, esse seu Instagram Deu pra tá com ver, zero. sim. Ó, seus filtros não estão com nada, viu, Zilá? Tem que melhorar esse filtro aqui. Gostei não, de nenhum. Meu filtro preferido não tem aqui no seu Instagram. Amiga, lá vão ter. Tá na sua mão, ó. Mete o Mas dedo não tem, aí. não. Já procurei, não achei, não. Não veio pra cá. Não sei por quê. Ó Parece aquela minha mesmo. carinha minha cara do WhatsApp, ó. Ó, tem nada não, igual assim mesmo. É a minha preferida. Tem um outro aqui. Não, olha esse, socorro. Oi. Esse Olha isso ficou aqui. ótimo. Gostei. Aquele de diabinho. Pelo o de amor... diabinho. Não, acho que eu vou ficar assim. Não, Zilá, pelo amor de Deus, seus filtros são excelentes, né? Oh, meu, não. Não salva um aqui, senhor. Ai, esse daí tá Larga fofinho. de onda. Tá bom, vamos lá. Vamos E aí, lá, então, pessoal? né? Vamos lá. Deixa eu aumentar minha luz aqui. Boa noite. Já começamos a live com a boa notícia, né? Referente aos sábados aí. Verdade, vamos ver se agora vai, né? Exatamente. Vamos esperar agora só Agora vai. cair na continha. Vai dar Agora certo, falta vai dar mais. certo, se Cair na Deus quiser. conta. Tá todo mundo ansioso aí Isso, por esses pois é. sábados. Então, é a pergunta que a gente mais escuta todo santo dia. E os sábados? E os sábados? E os sábados? É. Eu vejo mesmo. Depois da vacina, né, Dani? Isso mesmo. É sábado e vacina. Isso aí. A vacina também já tá na portinha já. Graças a Deus, né? Até que enfim. Uhum. Graças a Deus, né, gente? Agora parece que vai dar certo. Agora acho que encaminhou de vez e aí todos os professores serão vacinados. Se Deus quiser, a gente vai conseguir retornar aí, né? Com uma certa segurança, mas a gente precisa retornar. Querendo ou não, a gente precisa ter um contato maior com os alunos, né? Já vai fazer 2 anos aí, prejudicial para eles, né? Com certeza. E assim, economia, retomar, dar aquela melhorada, porque, né, as pessoas estão passando necessidade, né? A gente sabe que é necessário que o mundo volte ao normal, né? Mesmo que demore um pouco, mas que volte ao normal. Pois é, verdade. Né? A gente vai fazer como? A gente já vai começar a resolver o material? A gente tem alguma coisa para falar antes? Vocês têm alguma coisa para falar? Vamos falar sobre o contrato temporário, né? Que todo mundo está esperando. Como é que vai ser a nossa professora, live? Você que manda, Zilá. Assim, eu queria só saber se você tem alguma novidade, o que você pode adiantar pra gente, se você está sabendo de alguma coisa sobre o contrato, se você ouviu algum burburinho por aí. Então, o que a gente escuta por aí é que já está quase tudo pronto, encaminhado, né, para o contrato temporário. Esse ano, de fato, vai acontecer, não tem como não acontecer. Então, já vi pessoal falando, não vai acontecer. Gente, vai acontecer. Tem outras provas aí com a mesma dimensão do contrato temporário acontecendo, então não tem motivo nenhum para não acontecer essa prova. O que a gente tem que fazer é se preparar, né? Sim. Até porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Assim, as perspectivas de hoje é que tenha, sim, a prova do contrato temporário para o final do ano ou começo do ano que vem, em janeiro, mais tardar janeiro, né? Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. O que a gente sabe é que a gente precisa se preparar e estar preparado para o que deve né? Ou prova de efetiva ou prova de temporária, a gente está sempre estudando e preparado para o que deve
isso mais importante aí na nossa caminhada, né? Não ficar deixando para depois, não, depois eu estudo, depois, e esse depois nunca chega, e aí, ixi, caiu? Caiu. A Dani caiu, né? A Mari. Pois é, o Josemi tá falando aí, ó, efetivo temporário esse ano, minha opinião. Eu também acho, Josemi, com certeza a gente vai ter concurso aí, né? Então, eles estão aí bem próximos de acontecer e a gente tem que estar sempre se preparando, né? Não é fácil essa preparação. Pode falar, Zila, pode falar. Desculpa. E com a concorrência muito grande, né? Porque já se passaram 2 anos, né? Sem prova, a concorrência, assim, muito grande, né? Sim, eu vou só chamar... E o que eu ia até comentar, eu trouxe algumas questões com um nível um pouco acima. Por quê? Porque é isso, gente. Com a concorrência aumentando, o nível e a dificuldade das provas, ela vai aumentar também. Então, por exemplo, vamos pegar aí uma prova de temporário ou efetivo de 10 anos atrás e comparar com a de hoje, o nível com certeza vai ficando maior, né? É aquela questão de afunilar. Tem muita gente querendo, tem muita gente buscando, então eles precisam selecionar, né? Vamos assim dizer. Selecionar os melhores, né? Para esse concurso e afunilar mesmo, colocar o nível da prova lá em cima. Então a gente tem que estar preparado aí, né? Sempre preparado. Sim. Eu quero registrar que entrou um amigo meu lá do Ceará, o Jairo. Ô, Jairo, boa noite. Chama seus amigos lá, convida para eles assistirem aqui a aula com a gente. Isso. Jairo acabou e de aí, como eu estava falando lá, a gente tem que estar sempre preparado, né? Buscando se preparar com os melhores professores, com os melhores materiais, né? E sempre filtrando aí. E saber utilizar esses materiais, resumos, mapas mentais, revisão. Isso é muito importante na preparação. Certo, isso é verdade. E o efetivo também, batendo na porta. Tem gente aqui esperando a prova no Rio de efetivo Janeiro, aí promete. Né? Eu quero fazer um curso de redação, viu, prof? Esse efetivo promete. Então, vamos começar a correção, então? Podemos? Vamos lá? Podemos, sim. Podemos, né? Então, vamos lá. Olha só, o tema que eu trouxe hoje é um tema muito relevante, assim, tanto para o CESP quanto para a Quadrix, né? Que seria os tipos de sujeito e a análise sintática. Porque não é simplesmente você estudar os tipos de sujeito, você tem que saber fazer a análise sintática do período, da oração, e aí a pessoa já fica, ai meu Deus do céu, eu não aguento português. Eu não aguento português porque não entendo, não entra na minha cabeça. E eu sempre falo o seguinte, você tem que estudar português, saber começar a estudar português, né? Então, por exemplo, não adianta você começar a querer estudar português pela crase. Você vai simplesmente odiar e falar, não consigo, não é pra mim, não vai dar, não vou conseguir, vou reprovar, enfim. Porque você tem um cronograma, vamos assim dizer, para estudar português, né? Você tem que estudar português, ele dá morfologia, aí depois você entra na parte da sintaxe. A Tamara falou que ama português. Tamo junto, Tamara. E aí, o que acontece? Eu trouxe pra gente hoje os tipos de sujeito e análise sintática. Então, as questões, algumas, né, são um nível, assim, um pouco acima. Como eu tinha falado pra vocês, a gente tem que trabalhar com esse nível, né? É fato, a gente tá aí cada dia mais com mais concorrência, né? Então, as coisas estão ficando mais difíceis. Na primeira questão, eu já trouxe uma questão da banca Quadrix de 2019. É uma questão recente, né? Porque se a gente for observar, em 2020 a gente quase não teve prova, teve só algumas no começo do ano, e estamos voltando agora em 2021. Então é uma questão recente, a gente pode ver que ela continua cobrando o sujeito, né? Porque a pessoa fala, sujeito é um tema passado. Eu não vou nem citar isso daí não, porque isso aí não cai em prova. Vai pensando assim, tá? Aí o que acontece? Eu trouxe uma questão da banca Quadrix e ela pergunta assim, eu vou respondendo, só para eu explicar como é que vai ser a dinâmica, tá? Eu vou respondendo e conforme eu for respondendo, eu vou explicando a teoria para vocês compreenderem. E aí a gente tem a questão da banca Quadrix
ela fala o seguinte: no segmento, o ciúme, 32%, o álcool, 12%, a infidelidade ou suspeita de infidelidade. As vírgulas separam termos em enumeração que compõem o sujeito da oração. Então, aqui você precisa saber o seguinte: o que são termos em enumeração? Termos em enumeração são termos que exercem a mesma função sintática. E por exercerem a mesma função sintática, eles são colocados em enumeração, que seria essa separação por vírgulas, né? Como ele fala aqui, ó, surgem com papel preponderante o ciúme, 32%, vírgula, o álcool, 12%, vírgula. Então, esses são termos em oração, em enumeração. Esses termos, eles exercem a mesma função sintática. E aí ele pergunta o seguinte, né? As vírgulas separam termos em enumeração que compõem o sujeito da oração. O que é o sujeito da oração? O sujeito da oração é de quem se trata, ou do que se fala a oração, ou quem pratica a ação do verbo. Existem vários conceitos aí de sujeito da oração. O que acontece? Regra básica. O verbo vai concordar com o sujeito. Então, quando você vai fazer uma análise sintática, você tem que olhar primeiro o seguinte: quem é o verbo aqui dessa oração, desse período aqui? Quem é o verbo? Identificou o verbo e viu que o verbo está no plural, você fala, se está no plural, quer dizer que o meu sujeito, ele tem mais de um núcleo, então é um sujeito composto, ou é um sujeito que possui como núcleo uma palavra que está no plural. Porque o sujeito, ele concorda diretamente com o verbo. Sempre vai ser assim, tá? Então, olha só, quando ele fala aqui, ó, entre as motivações das agressões, surgem com papel preponderante o ciúme, 32%, o álcool, 12%, a infidelidade ou suspeita de infidelidade. Eu quero identificar o sujeito, pergunto para o verbo. Eu coloco antes do verbo a pergunta, o que ou quem? Aí você vai saber quem é o sujeito. Você pergunta assim, ó, quem surge com papel preponderante? Ou o que surge com papel preponderante? Ele vai te responder automaticamente. O ciúme, 32%, o álcool, 12%, a infidelidade ou suspeita de infidelidade, 9%. Então, todo esse termo aí que está em enumeração, de fato, é o sujeito da oração. Então, esses termos que estão em enumeração, separados por vírgula, cada um representa um núcleo do sujeito. Por isso que o meu verbo está no plural. Por isso que o verbo surgem está no plural. Então, quando ele pergunta, as vírgulas separam termos em enumeração que compõem o sujeito da oração? Sim, certo, tá? A primeira aí, ela tá correta. Uma coisa interessante, que é cobrado muito em prova, é justamente isso. A ordem direta de uma oração é sujeito, verbo, complemento. Mas, nas provas, eles exploram muito a questão do sujeito deslocado, que é o sujeito fora da sua ordem. Perceba, se é sujeito, verbo, complemento, aqui apareceu verbo, complemento, sujeito por último. Sim. Então, isso causa uma certa dificuldade nas pessoas, né? Elas ficam, eu não estou entendendo, eu não estou encontrando o sujeito, porque se engana disso, por conta dessa questão do sujeito deslocado. E isso a banca Quadrix e a banca CESP, elas gostam bastante de explorar essa questão do sujeito deslocado. Tá bom? É só a gente ficar esperto. Identificou o verbo, pergunta para ele quem ou o que, e ele vai te responder automaticamente. Porque os termos dentro da oração, eles conversam entre si. Então, eles estabelecem relações entre si. A gente imagina que português é muito complexo e é um quebra-cabeça que não monta, né? Que sempre falta pecinhas. Mas não, o português, tudo se encaixa. Tudo tem seu lugar, tudo tem o seu encaixe perfeito. Então, aqui, por exemplo, a gente vê que o sujeito, apesar de aparecer depois do verbo, tá lá presente, só tá deslocado. Beleza? Então, ó, a primeira, ela tá correta, tá? Tá certa. A gente tem termos de uma enumeração que exercem a mesma função sintática. Esses termos são núcleos do sujeito. Beleza? Gente, quem respondeu o material, vai colocando a resposta aí para interagindo com a gente no chat, né? Quando a pessoa legal essa interação, dessa, dúvida. A pessoa já meu chat está travado, gente. Já causa um certo desconforto, né? Só de ler, assim, já causa um certo desconforto.
Eu falei, eu trouxe algumas questões pesadas, Mas assim, depois que você entende depois que você entende o conceito, fica mais simples, né? De você compreender. Porque assim, a gente vai para a prova esperando fácil, a gente vai esperando difícil, né? Porque aí a gente não se decepciona, né? Então vamos trabalhar na dificuldade, no difícil, no mais complicado, porque quando chegar na prova vai ser tudo mais simples. Eu costumo dizer isso. Tá bom? Então a primeira aí, ela ficou com o gabarito certo, tá? Ela ficou com o gabarito certo. Banca Quadrix 2019, questão muito recente. Inclusive, a maioria das questões eu peguei de 2019, então você vai ver que é um tema muito, de fato, recorrente aí nas provas. Recente, né? Tá bom? Isso, e a Banca Quadrix é a banca que vai organizar o contrato temporário aqui do DF, né? Então a gente tem que estar se preparando. Prima do CESP, isso mesmo. Prima do CESP. Isso, tá ali tentando se igualar, às vezes comete um errinho, alguma coisa ali, outra aqui, mas tá tentando ali ficar no mesmo nível, né? Meus sujeitos são todos aqui no chat, porque eu nunca consigo comprar. Compartilho da mesma opinião. Eu vou explicar direitinho para vocês. Vocês vão ver que não é complicado, não. Vamos para a segunda, então. A segunda também é da Banca Quadrix, tá? 2019. E ela fala o seguinte, ó. É correto afirmar que no trecho novo estudo publicado na revista... Gente, eu sou péssima em inglês, tá? Biology Letters aponta que a poluição sonora afeta o comportamento de muitas espécies de anfíbios, pássaros, peixes, mamíferos e répteis. Misericórdia. Você vê que ele tenta te enrolar. Ele coloca um monte de coisa lá, enche de coisa para te perguntar um negócio que é bem simples, mas faz uma questão com um monte de trem para você se confundir. Aí ele deu esse trecho todinho e perguntou o seguinte: o sujeito da oração é revista Biology Letters e o núcleo do sujeito é revista. O que você tem que fazer? A primeira coisa, identifica o verbo. Então, na análise sintática, a primeira coisa que você faz é identificar o verbo, tá bom? Beleza, vamos lá identificar o verbo. Ó. Novo estudo publicado na revista aponta. Então, o verbo aí é aponta. Isso. Aí você pergunta para ele, o que aponta? Sujeito. Você fala, caramba, meu sujeito desse tamanho, né? Desse tamanho o sujeito, o sujeito grandão. Só que dentro desse sujeito, existe a palavra mais importante, que é o que a gente chama de núcleo. Quem é o núcleo aí desse sujeito? Novo estudo publicado na revista tal. É aquela palavra que se eu retirar fica sem sentido, o sujeito vai falar, não faz sentido. É a palavra estudo. Estudo é o núcleo do meu sujeito. Tanto que se eu retiro e falo novo publicado na revista, é o núcleo do sujeito. Então, perceba, eu tenho só o núcleo do sujeito. É um sujeito simples, tá? Esse núcleo está no singular. E por estar no singular, então, o meu verbo deve também estar no singular. Travou, repete. Ela pediu para você repetir aí esse finalzinho aí sobre a explicação do núcleo do sujeito. Beleza, vamos lá então. Aí eu falei assim, ó, dando umas falhadas. Travando. Você tá falhando um pouquinho, Eita, ferro. Será se é a minha internet? Deve ser a minha internet. Vocês estão me escutando aí direitinho? A sua imagem desfocou um pouco. A sua imagem deu uma desfocada também. Pera aí, então, que eu vou colocar no meu 4G. Eu também coloquei aqui, porque meu Wi-Fi não estava dando um jeito, não. Tem dia que tá tudo contra nós. É, verdade. Mas vamos esperar aqui. Ela deve estar fazendo a transição lá do Wi-Fi para o 4G. Aí volta melhor. E as três estão travando, gente? Parece que são todas as operadoras. Crê em Deus Pai. Caiu. Não é? Chama ela de novo aí. Se ela entrar. Na verdade, eu acho que seja o Instagram. O Instagram, esses últimos dias, ele tá bem ruim para transmissões ao vivo, assim.
Ah, ela voltou. Voltei. Pronto. Então vamos lá então. Bora. Deixa eu só colocar um efeitozinho aqui para melhorar. Pronto, vamos lá. Aí o que que acontece? Tá melhor agora a internet? Tá. Agora melhor? melhorou, eu achei que melhorou. Ótimo, então vamos lá. Aí eu tava falando sobre o sujeito, né? Porque o sujeito é novo estudo publicado na revista, tal, tal, tal. Isso aí é o sujeito, tá? Esse trem desse tamanho é o sujeito. Só que dentro desse sujeito existe um núcleo, né? Que é a palavra mais importante. Aquela palavra que se a gente retira desse sujeito, a gente fala, nossa, fica sem sentido, fica incoerente. Então, o núcleo desse sujeito é a palavra estudo, tá? É a palavra estudo. E o que que acontece? Se você tira a palavra estudo e lê novo publicado na revista, tal, 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 você fala, realmente, estudo é a minha palavra, é o meu núcleo, né? E aí eu olho para esse núcleo e vejo que é uma palavra no singular e possui somente um núcleo. Não há outro núcleo, somente esse núcleo. Por isso que o meu verbo, a ponta, está no singular. Porque o verbo ele vai concordar diretamente com o sujeito. Isso, o meu verbo vai concordar diretamente com o sujeito. E aí, na 2, ele afirma o seguinte: o sujeito da oração revista, tal, tal, tal. Eu não vou falar isso em inglês, não, gente, que eu sou péssima em inglês, tá? Revista, tal. Não é revista o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é estudo. Aí você me pergunta, professora, e o que é na revista, tal, tal, tal? O que é isso? Isso aí, pessoal, indica uma circunstância de lugar. Foi onde foi feita a publicação do estudo. E circunstâncias são apresentadas por adjuntos adverbiais. Então, aí a gente tem o adjunto adverbial de lugar. Tá bom? De lugar. Na verdade, o que ele afirma ser o sujeito é um adjunto adverbial de lugar. Então, beleza? Aqui ela tá toda errada, né? Tá toda errada. Toda errada. Isso, tá toda errada porque o examinador, ele cordia mesmo, ele colocou coisas nada com nada, colocou um trecho grandão para você perder tempo, ficar analisando coisa que nem deveria estar analisando. Você vê como é que é simples, né? Identificou o verbo, perguntou para ele, viu quem é o sujeito, identificou o núcleo, acabou. Não tem segredo, gente, não tem segredo, tá bom? A primeira coisa que você faz é, de fato, identificar o verbo. Na análise sintática, o mais importante, primeiro, é você identificar o verbo. Por quê? Porque a oração, ela se constitui em torno desse verbo, né? Ela se constitui tanto que oração é a frase que tem verbo. Porque nessa frase que tem verbo é onde vai se constituir toda a oração, em torno do verbo. Ok? Entendidos? Okay. Entendido. A Dani falou simples. Isso mesmo, Dani, é um sujeito simples. Apesar de ser grandão, é um sujeito simples, porque tem somente um núcleo, tá bom? Tem somente um núcleo. Seguimos, podemos ir para a próxima? Podemos. 2 mesmo. Podemos. A 2 está errada, tá? A Dani perguntou quem é o sujeito da oração. Tudo isso, Dani, né? O sujeito... Novo tudo estudo isso. publicado na revista Biology Latest. Isso, tá boa no inglês, hein? Tô não. Tudo isso é o sujeito. Tá? Tudo isso é o sujeito, viu, Dani? Aí o núcleo desse sujeito é estudo, tá bom? O núcleo desse sujeito é estudo. Ok? Podemos seguir? Podemos. Vamos lá. A próxima é da banca CESP, tá? É da CESP, a temida, né? O terror do concurseiro. Errou uma certa... Eu tenho pesadelos com essa banca, porque eu sonho com a prova de efetivo, né? E eu penso, meu Deus do céu, vai ser a CESP, misericórdia, mas eu vou conseguir, se Deus quiser. Vai sim. Vamos lá. Vamos lá. No trecho, os processos de produção. Olha só como essa questão... Gente, essa questão, e ela cai, viu? Ela cai muito. E ela requer que você tenha conhecimento de várias coisas dentro da língua portuguesa. Vamos lá, vamos por passo, tá? Eita. Ele fala assim, os processos de produção dos objetos que nos cercam movimentam relações diversas entre os indivíduos. O sujeito da forma verbal cercam é os processos de produção dos objetos. Olha só, analisando isso aí que ele deu pra gente, nós temos 2 verbos. Cercam e movimentam. Isso.
Então, se eu tenho 2 verbos, eu tenho um sujeito para cada verbo. Essa é a lógica, tá bom? Um sujeito para cada verbo. E aí a pessoa tá relações, aí pergunta, o que nos cercam? Aí responde, os processos de produção dos objetos. Errou. Aí você fala, mas tá tão óbvio, professor, eu perguntei pro verbo o quê e ele me respondeu os processos de produção dos objetos. Mas você tá esquecendo que existe aí entre esse sujeito que você disse verbos. E o verbo, o quê? E tem o quê? Tem o quê aí? O quê, ele está exercendo uma função dentro desse período. Que função é essa? Você tem que analisar. Isso é perigoso, tá? Isso é muito perigoso. Porque a banca gosta de cobrar isso porque sabe que muitos candidatos vão cair. Vão cair justamente em não olhar para esse quê, ficar. Então, quando a gente tem o seguinte, ó, os processos de produção dos objetos que nos cercam. Percebam que esse que faz referência aos processos de produção dos objetos. Tanto que eu posso trocar por os quais. Os processos de produção dos objetos, os quais nos cercam, movimentam relações. Quando eu consigo fazer essa troca, quando esse que funciona como um elemento anafórico, quer dizer que ele faz referência a algo que foi citado. E ele exerce função de pronome relativo. Pronome relativo. Pronome relativo que inicia oração subordinada adjetiva. Misericórdia, mas é isso mesmo, tá? Misericórdia. Mas é justamente isso. Então, esse que, ele é um elemento anafórico, que faz referência a algo que foi citado. Qual é o algo? Os processos de produção dos objetos. Tá? Ele faz referência a isso. Então, vamos fazer o seguinte. Esquece tudo que tem nesse período e só olha para o trecho que nos cercam. Que nos cercam, só isso. Pega o que, tira e coloca o elemento que ele faz referência. Os processos de produção dos objetos nos cercam. Agora sim, você pode perguntar para o verbo. Quem ou o que nos cercam? E aí ele vai te responder. Os processos de produção dos objetos. O que, na verdade, é o sujeito e não o seu referente. Quem é o sujeito do verbo cercam? O que é pronome relativo. Entendeu? Chocada. Viu como é que o trem funciona? Então, você tem que analisar tudo isso, tá? E, ó, é uma prova que foi para, se eu não me engano, nível médio. Então, assim, para você ver o nível do negócio da banca CESP, tá? Então, tá afunilando. Mas, olha só, a gente viu que o sujeito do verbo cercam, é o quê? É o pronome relativo que. Depois do verbo cercam, a gente tem o verbo movimentam. Movimentam, olha só. Agora sim, o sujeito desse verbo movimentam é os processos de produção dos objetos. Quem movimenta relações diversas entre os indivíduos? Os processos de produção dos objetos. Entendeu? Então, tem um sujeito para cada verbo. Que eu tinha afirmado no começo. Tem um sujeito para o verbo cercam, que é o que, o pronome relativo que. E tem um sujeito para o verbo movimentam, que é os processos de produção dos objetos. Tá bom? Então foi uma pegadinha essa questão, né? Isso, é uma pegadinha. Gente, eu tenho quase certeza que, assim, o SESC, ele vai colocar a pegadinha na nossa prova, porque a gente sabe que a nossa prova é uma prova muito concorrida, né? É uma prova a nível nacional, porque vem uma galera, discussão pra cá, você vê muitos ônibus no dia da prova, né? Então, é uma prova que tem que ser, de fato, difícil pra nivelar a galera, né? Pra selecionar. Felizmente, esse é o processo, né? Então, tem que selecionar. Eu me lembro. A Sara e a Dani. Eu me lembro. Isso, a Sara e a Dani. Ó, o pessoal que tá no chat tá desesperado. Português é muito difícil. É mesmo, gente? Gente, não é não. Claro que é. Olha, é a matéria mais difícil. Tanto que português está acostumando a valer peso 2 na maioria dos concursos. Porque português é muito difícil. Peso 2, porque é difícil. A nossa língua, eu acho que seja a língua mais difícil do mundo de você aprender em questão de gramática. A gramática da língua portuguesa é muito complexa. São muitas regras, muita coisa. Sim, e sabe o que é mais complexo? Por exemplo, um gramático fala uma coisa, outro gramático fala outra coisa.
Aí o CESP, ela é a estrelinha, né? Então, se ela falou, tá falado. Falou, tá falado. E aí ela tem a ideia dela, segue a ideia dela, mas o gramático fala outra coisa, mas esse outro gramático falou diferente, aí você fica, e aí? Quem né? Aí, então a gente tem que... Pois é. O que a gente tem que fazer? O que eu indico assim pro pessoal que tem muita dificuldade de fazer, de realizar questões, de... Chora. Sempre chora. Não, Zila, ó, tem uma solução mais fácil. Fazer questão. Aí você fala, mas como é que eu vou fazer questão se eu não tenho nem rumo, não sei nem para onde vai? Beleza, você tem que pegar uma base teórica legal. Tem que pegar uma base teórica legal. Tá pedindo isso é muito aqui importante. no chat também de qual é a melhor forma de estudar português. Qual gramática? É porque minha gramática tá lá na minha mala, mas eu uso a gramática do Pestana, que é a gramática para concursos públicos. Ela ficou lá na minha mala. Boa Deixei dica. lá, mas tá bem aqui, depois eu pego. No final da live eu pego pra mostrar pra vocês, pra eu indicar aí. É uma gramática, gente, que eu indico de olhos fechados, porque pro pessoal que tá começando, né, que tem dificuldade, ela simplifica. Ela simplifica, tá? Quem é esse aqui do meu time? Chora, chora, chora. É isso aí, chora mesmo. E começa a chorar agora. Não, mas a Dani perguntou, indica o que concursos? Ó, Dani, a Dani perguntou, indica o que concursos? Com certeza. É o maior banco de questões que você pode ter acesso, assim. Eu indico também, é uma das minhas ferramentas de estudo. Eu utilizo muito o que concurso, muito. Tanto que esse mês eu bati 17 mil questões respondidas lá. Então, eu uso demais o que concurso. E recomendo também, tá bom? Então, se você está se preparando aí, que concurso é uma das ferramentas que você precisa ter sim acesso, porque você vai ter ali sempre questões, né? Eles sempre postam questões aí das bancas. Recomendo muito, tá? Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que recomendar. Mas, por exemplo, uma coisa dá certo pra mim, outra coisa não dá certo pra você. Pode ser que dê certo, muito certo pra mim, mas pra você não seja legal a sua forma de estudo. Mas você tem que conhecer. Você tem que se conhecer, né? Saber como é que é seu ritmo, o que você... como é que você estuda, o que você utiliza melhor, como que seu rendimento vai melhorar. É com resumo, é com mapa mental, é com questão? Comigo funciona muito com mapa mental e questão, mas com você pode ser que não funcione. Então é muito relativo. Eu dou aqui a dica, mas você tem que ir se adaptando e vendo o que está melhor para você. Qual questão que vocês estão? Na terceira, gente. Na terceira que está errada. A terceira tá errada, tá? A gente não saiu da terceira. E a bicha é bruta, viu? Tô logo avisando. Deixa eu ver aqui o Gabriel. O Gabriel, gente, ele é um aluno meu. Eu não sei o que faria se você não tivesse me ajudado. Redação, você me ajudou muito. Que bom, que bom. O Gabriel era um aluno meu do ensino médio. E aí eu tenho um grande carinho por ele. Saudades. Saudades dos meus alunos que eu não vejo há muito tempo. Saudades. Gente, vamos lá então. Vamos pra próxima. A gente tá aqui, né? No 3 já foi, então tá. Então vamos pra próxima. Vamos pra 4. A flexão da forma verbal fizeram na terceira pessoa do plural justifica-se por ser composto o sujeito da oração. O que é um sujeito composto? É um sujeito que possui mais de um núcleo. Então, por exemplo, quando eu falo assim, João e Maria brincaram na rua. O verbo é brincar, a primeira coisa que você identifica. E aí você pergunta pro verbo, quem brincou na rua? João e Maria. Meu sujeito. Nesse sujeito eu tenho 2 núcleos. João, Maria. Então eu falo que eu tenho um sujeito composto. Tá bom? Sujeito composto, porque eu tenho 2 núcleos. Beleza, então quando ele pergunta que o verbo fizeram estar no plural porque tem um sujeito composto aí, você tem que ir lá voltar e analisar a quem se refere o verbo fizeram, né? Quem é o sujeito desse verbo aí, quem é o sujeito dessa oração, que está sendo constituída pelo verbo fizeram. Aí a gente tem assim, na linha 2, Columbine é certamente um dos paradigmáticos eventos violentos que marcaram a recente cultura norte-americana. Um massacre planejado cuidadosamente durante meses
do qual fizeram parte a aquisição de armas de fogo e a de material para a produção de bombas caseiras e de propano. O verbo é fizeram, já tínhamos visto isso. Aí você fala assim, ó, o que fez parte do massacre planejado cuidadosamente durante meses? Aí, logo em seguida, a gente tem a resposta. A aquisição de armas de fogo e a de material para a produção de bombas caseiras. Só que tá tudo trocado. É a questão que eu falei para vocês. O CESP e a Quadrix, elas não vão colocar assim, igual eu falei, João e Maria brincaram. Não vai colocar o sujeito bonitinho na sua ordem direta. Ela vai deslocar o sujeito lá para o outro lado e falar, e aí? Isso é o quê? Cadê o sujeito? Né? Para você pensar um pouquinho e analisar a questão. Então ele fala assim, ó, quem ou o que fez parte do massacre planejado cuidadosamente durante meses? A aquisição de armas de fogo e a de material para a produção de bombas caseiras. Então, de fato, eu tenho um sujeito que é um sujeito composto. Eu tenho um sujeito composto, porque eu tenho o primeiro núcleo, a aquisição de armas de fogo, e mesmo que não apareça, mesmo estando implícito aí, eu tenho a aquisição de material para a produção de bombas caseiras e de propano. Então, aí eu tenho 2 núcleos, tá? De fato, sim, o verbo fizeram está no plural, porque o meu sujeito, ele é composto, ele possui 2 núcleos, tá bom? Perfeito. Então, essa é certinha, né? Essa aí está certinha. Deixa eu ver os comentários aqui. Amo português, essas questões me fazem lembrar muitas aulas que tive. Amo esses cuidados com as palavras. Legal, também gosto. Isso é ruim porque português é a base. É verdade, gente, português é a base para tudo. Então, por exemplo, muitas pessoas têm medo da redação, né? Medo da redação. Porque a redação, basicamente, você tem que saber fazer essas construções que a gente está vendo aqui agora. O sujeito, o verbo, a concordância, né? A regência. Então, você tem que ter uma base legal em língua portuguesa para você fazer uma redação legal. Porque uma redação, né, a gente sabe que é eliminatória, né? Se você pode gabaridar a prova. Se você não for bem na redação, você é eliminado de todo jeito. Então, tem que saber mesmo. Infelizmente acontece, viu? Muito nesse concurso da PF, esse último, eu vi muito candidato que fez 82, 90 pontos na objetiva e na redação reprovou. Então, imagina só, a pessoa que passa na prova objetiva da PF, ela é muito inteligente, mas não conseguiu fazer a redação. Então, para você ver que você tem que ter um pouco de cada, né? Tem que ter um pouco de cada. Tem que ter uma base de tudo, né? Sim. O Edward falou complicado. Tá certa, Dani. Tá certa. Certinha. Há 2 núcleos do sujeito, a aquisição de armas e a de material, tá bom? Há 2 núcleos do sujeito aí, beleza? Tá deslocado. Então, vamos lá. E a gente tem sorte ainda que o... Não nos enganou, né, dessa vez. Tá, tem 2 núcleos, né? Tem 2 sujeitos, mas ele dessa vez não nos enganou, né, na questão. Isso, não nos enganou. Ele foi até bonzinho, tá bom? Vamos lá. E a gente tem sorte, que eu ia falar, que o temporário, né, ainda não tem redação, mas eu não sei não, viu? O nível tá tão alto aí. Eu acho que vão colocar. Daqui a pouco deve ter. Não dá ideia, infelizmente, não. Né? Não dá ideia, não, que tá bom assim do jeito que tá bom. Vamos nem comentar, né? Não, vai que alguém escuta. É a quinta agora? Bora lá. 5. Vamos pra 5. Vamos lá. Olha só, essa daqui é legal, ela é interessante. Ela fala assim, ó. No trecho, abre a porta, liga o motor e parte com o veículo. O termo, o veículo, é sujeito das formas verbais abre, liga e parte. Vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Eu vou ler todo esse trecho que eu trouxe, porque ele é importante a gente compreender, tá? Ele fala assim, imaginemos que Alice compre um automóvel com crédito bancário, mas deixe de pagar suas prestações. Uma manhã, introduz sua chave digital no veículo e a porta não abre. Foi bloqueado por falta de cumprimento do contrato. Minutos depois, chega o funcionário do banco com outra chave digital. Abre a porta, liga o motor e parte com o veículo. Pergunta, quem abre a porta, liga o motor e parte com o veículo? Ó,
o funcionário do banco. Então, você não precisa nem saber o conceito de sujeito para responder essa questão. O próprio texto respondeu para a gente, ó. Minutos depois, chega o funcionário do banco com outra chave digital. Abre a porta, liga o motor e parte com o veículo. Aí ele afirma para a gente que o sujeito da forma verbal abre, liga e parte é o veículo. Pelo próprio contexto, pelo próprio texto, a gente viu que não, né? Pelo próprio texto, a gente viu que o sujeito, vamos assim dizer, seria o funcionário. Mas olha só, o que acontece? Abre, liga e parte são verbos. Aí, são verbos com sujeito oculto. Aí você fala, mas oculto? Apareceu o sujeito é funcionário. Mas perceba, o sujeito apareceu no outro período. Tanto que aí teve um ponto, ó. Minutos depois chega o funcionário do banco com outra chave de tal. Ponto. Abre a porta, liga o motor e parte com o veículo. Apareceu em um outro período. Então ele não pode ser sujeito dessas formas. A gente sabe que foi ele pelo texto que passou pra gente. Mas abre, liga e parte possui sujeito oculto, tá bom? O sujeito oculto que tem referente dentro do texto. Beleza? Se você for analisar o período, é oculto. Sujeito oculto. Se você analisar o período, sujeito oculto, tá bom? Ele afirma que o sujeito é veículo errado, tá? O sujeito não é veículo. Aí nós temos verbos que possuem sujeito oculto, tá? O sujeito está oculto. A gente consegue identificar ele dentro do texto, mas dentro desse período, em relação a esses verbos, o sujeito é oculto, tá bom? Ok. E isso pode ser cobrado, viu? Isso aí eu já vi em algumas questões que ele pergunta. Ele poderia ter colocado, por exemplo, que o sujeito dessas formas verbais é funcionário. Aí você vai falar, é funcionário, é sim, foi ele que praticou a ação. Mas a gente está tratando deste período em si, tá bom? Deste período aí, o sujeito está implícito, oculto, né, que a gente chama. Sujeito oculto, implícito, elíptico também, são algumas das nomenclaturas, tá? Beleza? Fechou. Sim. Fechou. Essa é a 5 galera tá aí, ó. Um abraço pro meu primo. Ó, eu tenho 2 primos aí na live me assistindo, o Diógenes e o Igor. Arrasou. Isso aí, vamos lá. Vamos lá, Sim, vamos valoriza lá, a prima, hein, meninos? Valorizem a prima. Lacração, hein? Tua prima é lacração, viu? Eu queria uma prima dessa. Isso aí. Vamos lá, então, gente. Errado. Alguém tem alguma... Gente, o pessoal não tem dúvida nenhuma, não. Pergunta aí no chat, pode perguntar, que eu tô aqui para responder as dúvidas de vocês, né, amiga? Tá? Ou tem demais, né? E não quer nem perguntar. Não, fica à vontade, pode perguntar aí. Vamos lá, partiu então para a próxima? 6, vamos para 6 agora. Partiu 6. Vamos lá. Aí agora eu trouxe uma sequência de questões do mesmo jeito, para você ver que eles cobram a mesma coisa, só muda o texto, tá bom? Confundo mesmo, porque por isso erro tanto. Dani, vamos dar um jeito nisso aí, viu, Dani? A Dani é uma seguidora minha, que tá aí sempre me acompanhando. A gente vai dar um jeito, viu, Dani? Tenho certeza que você vai gabaritar a sua prova. E a próxima que você fizer, você vai gabaritar. Vai me acompanhando nas lives. Vamos lá. Pergunta assim, ó. 2019, tá? Onde consigo essa gramática, professora? A gramática do Pestana eu comprei no site da Amazon. Tem lá. E tava até em promoção, hein? Às vezes tem uma promoção boa dela. Acho que foi R$70, foi um negócio assim. Mas bora lá pra questão. O sujeito da oração é essencial, é indeterminado, tá? Perguntou isso aí pra gente. Aí você analisa e fala, sujeito indeterminado, o que é isso, sujeito indeterminado? Sujeito indeterminado, olha só, o próprio nome já diz. A gente desconhece, ele não é determinado. Tem alguém ali, existe alguém, mas nós não conhecemos. Quando que vai acontecer sujeito indeterminado? Em 2 situações que vai acontecer sujeito determinado. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, por exemplo, roubaram minha bolsa. Olha só, o verbo roubaram está na terceira pessoa do plural. Do plural. Você fala, roubaram minha bolsa. Eu sei que alguém praticou esse ato, né? Tava lá na rua andando e tal. Chegou um cara, roubou, mas eu não conheço esse cara. Eu não sei dizer onde ele mora, eu não tenho intimidade com ele, eu não sei o nome.
ele é desconhecido. Então, por isso que a gente utiliza a terceira pessoa do plural para indicar essa questão do desconhecido, de não saber quem praticou essa ação, de roubaram minha bolsa. Mas, por exemplo, se eu falo assim, ó, João e Maria estavam na rua, ponto. Brincaram muito, ponto. Brincaram também está na terceira pessoa do plural. Mas dá pra gente saber quem foi, né? Pelo texto a gente consegue, foi a mesma coisa da questão. Pelo texto a gente consegue saber que era João e Maria. Então, pelo texto eu sei que esse sujeito não pode ser indeterminado. Eu sei quem praticou a ação de brincar, João e Maria. Então, nessa construção é um sujeito oculto. Para você saber a diferença, porque pode cobrar isso em prova. Tá bom? Pode cobrar isso em prova. Mas se aparecer lá uma frase, do nada, só assim, roubaram minha carteira, roubaram minha bolsa, furtaram meu óculos, aí você sabe que é um sujeito determinado. Fora de um contexto, Sim. Tá bom? Sujeito determinado. Então, nessa situação, na terceira pessoa do plural, ou na terceira pessoa do singular, o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula si. Tá bom? E esse verbo, ele tem que ser ou verbo intransitivo, ou verbo transitivo indireto, ou verbo de ligação. Aí você fala, nossa senhora, agora complicou mesmo. Mas vou dar um exemplo para você entender. Precisa-se de funcionários. Essa construção, ó, precisa-se de funcionários. A gente analisa o verbo. O verbo é precisa. Quem precisa de algo, de alguma coisa. Então, é um verbo que pede como complemento, um complemento que é acompanhado pela preposição de. É um verbo transitivo indireto. Então, esse verbo transitivo indireto mais a partícula si, eu já sei que ali é sujeito indeterminado. Alguém precisa, mas eu não sei identificar quem. Só tá lá que alguém precisa. Beleza? Sim. Outro exemplo, com verbo intransitivo. Vive-se bem naquele lugar. Vive-se bem. Ó, o verbo viver. Quem vive, vive. Verbo intransitivo, não pede complemento. Verbo intransitivo mais a partícula se, sujeito indeterminado. Tá bom? Se você for olhar aqui, na nossa construção da pergunta, ela fala assim, ó. O sujeito da oração é essencial, é indeterminado. Então, você vê que é essencial... Ó, é essencial perceber como a cultura não acontece nem verbo na terceira pessoa do plural, nem verbo acompanhado da partícula si. Não acontece. Perceberam? Então, eu não preciso mais fazer mais nada. Já sei que a questão está errada por aí. Está errada. Não é indeterminado. Vamos identificar, então, o que é. Sim. O que é esse sujeito, tá bom? Qual é o tipo de sujeito? Aí você volta lá pro enunciado. Você fala assim, ó. É essencial perceber como a cultura organizacional influencia a própria existência da organização. É essencial isto. Ó, eu consegui substituir tudo aquilo depois de perceber por isto. É essencial isto. Inverte e coloca esse isto no começo. Isto é essencial. Então, perceba que o sujeito sujeito do essencial, dessa oração aí principal... Ele é oculto, né? Perceber como a cultura organizacional. Não, ele não é oculto, ele tá aparecendo. Não, né? Ele apareceu ali. É um sujeito que tem dentro dele um verbo. Qual é o verbo? Perceber. É o sujeito que tem dentro dele um verbo. Então, a gente chama de sujeito oracional. Sujeito oracional. Isso, que é quando tem verbo dentro do sujeito. Sujeito oracional. Isso é nomenclatura simples, tá? Se eu quisesse complicar, eu falava assim, gente, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Olha, eu vou te falar que quando eu leio isso, eu tenho vontade de correr. Mas eu vou simplificar para vocês e falar o seguinte, é um sujeito oracional. Por que é um sujeito oracional? Porque dentro dele tem um verbo. O sujeito, ele é constituído por um verbo. Entendeu? Ó, é essencial isto. Inverte, coloca o sujeito lá na frente. Isto é essencial. Você vai ver que nessas construções, ó, é essencial, é certo, é fundamental. Geralmente a gente tem o sujeito como um sujeito oracional.
Então, essa daí, pessoal, o sujeito da oração é essencial é indeterminado? Errado. Aí, no mesmo ano, lá embaixo, ele pergunta a mesma coisa, só mudou o texto, ó. O sujeito da oração é certo, é indeterminado. Você já sabe, já matou, já. Errado. A gente viu lá em cima que sujeito determinado ele acontece quando a gente tem verbo na terceira pessoa do plural, pessoa do ou plural, verbo ou singular, né? Acompanhado da mais a partícula si. Isso. Então, ó, no mesmo ano ele cobrou a mesma coisa. A mesma coisa. Entendeu? Só mudou o texto. Para você ver como as bancas tendem a repetir. Então, eu tenho certeza que se cair uma questão dessa na sua prova, você vai matar ela na hora. Você vai olhar, é essencial, é certo, é proibido, é fundamental. Sujeito oracional. Olha só aqui, ó. Esse negócio de sujeito oracional, eu vou chorar depois da live, que eu não vou chorar agora. Vamos lá, olha aqui, ó. O sujeito da oração é certo, é indeterminado. Aí a gente volta lá para ler tudo. Olha só. As recomendações alimentares são genéricas e é certo que não servem indiscriminadamente para todas as pessoas. Ó, e é certo isto. Isso. Tá vendo que você conseguiu substituir? Agora inverte e coloca o isto na frente, ó. Isto é certo. Certo. Ou seja, que não servem indiscriminadamente para todas as pessoas é um sujeito que tem dentro dele um verbo. Qual é o verbo? Servem. Serve. Então, é um sujeito oracional. Aprendi, hein? Beleza? Sujeito oracional, tá vendo? Vivendo não é tão complicado assim, não. Vivendo e aprendendo. Aí, olha só. A Quadrix, no mesmo ano, a mesma coisa. Olha o que ela perguntou. Na oração, é muito comum. A forma verbal está flexionada na terceira pessoa do singular, porque o sujeito é oracional. E aí, ó, você olha assim, ó, é muito comum. Vamos lá pro texto, ó. É muito comum isto. Coloca o isto na frente. Pronto, sujeito oracional. Quando a gente tem sujeito oracional, o verbo, ele sempre vai estar na terceira pessoa do singular. Tá? Por quê? Pelo simples fato de que não há uma pessoa com quem eu concorde. Eu estou concordando com o verbo. O sujeito está concordando com o verbo, não é com a pessoa. Então, por estar concordando com o verbo, não há que se haver concordância, não tem concordância. O verbo sempre vai aparecer na terceira pessoa do singular. Aí, nós temos o verbo que vem do verbo ser. Um verbo muito irregular. Então, o verbo está na terceira pessoa do singular. Nessa construção, porque o sujeito é oracional. Tá bom? Então, você faz isso, ó. É muito comum isto. Inverte. Isto é muito comum. Beleza? Beleza? Certinho essa, então. Certo. Certinho. Tá bom? Certinho. Aí, no mesmo ano, o CESP de novo com essa questão de sujeito oracional. Gente, ó, você vê que ele bateu na tecla neste ano com o sujeito oracional. E provavelmente continuará cobrando isso, né? Porque foram as últimas provas, vamos assim dizer, né? Foram as últimas provas. Então, eles costumam repetir, tá? Na próxima, ó, essa daí, gente, é muito comum, ficou certo, tá? Ficou certo. Sim. É muito comum a forma verbal estar flexionada na terceira pessoa do singular, porque o sujeito oracional, certo, tá? Coloquem aí, certinho. Aí, no mesmo ano, o CESP, de novo, falou assim, ó. Todo trecho subsequente ao termo difícil funciona como complemento desse termo. Olha o que nós temos, ó. Mas é difícil dizer se a maior turbulência depende de uma crise moral. Tudo que vem depois da palavra difícil é um complemento? Vamos analisar. Mas é difícil isto. Tá vendo? Investe. Isto é difícil. Então, o que vem depois de difícil não é complemento. Não é complemento. É simplesmente um sujeito oracional. Sujeito oracional. É difícil isto. Isto é difícil. Ele fala assim pra gente, ó, funciona como complemento desse termo? Errado. Não é complemento. É um sujeito oracional. Viu? No começo a gente se assusta, mas como a gente vai fazendo muita questão do mesmo jeito, você vai vendo que se repete. E achei bem legal essa questão de colocar o isto que você colocou, que aí a gente não erra. Achei legal.
Não é, facilita muito. Obrigada, Sara. A Sara falou, pronto, você explicou. Top demais. Valeu, Sara. Muito obrigada. A questão antes ficou certa? Ficou, Dani. A questão antes dessa ficou certa, tá bom? Ficou certa, sim. E essa aqui tá errada, porque não é complemento, né? Não é complemento. Não é complemento, é sujeito. Sujeito oracional. Sim, tá bom? Então, às vezes, a gente olha algumas nomenclaturas em língua portuguesa e fala, nunca que eu vou aprender isso daí não vai entrar na minha cabeça nunca. Mas se você for fazendo as questões com uma explicação legal, você vai ver que faz sentido. Eu vou usar sujeito oracional, mas pode ser chamado de oração subordinada, substantiva, subjetiva, por exemplo. Mas vamos chamar de sujeito oracional, né? Porque é assim que o CESP Eu gostei mais desse nome. Mais simples. Outro assusta a mais gente. Simples, né? O outro assusta. E lembrando que vai ficar sempre na terceira pessoa do singular, né? Tem que lembrar sempre isso. Isso, sempre na terceira pessoa do singular, tá bom? Porque ele está ligado a um sujeito que é um verbo. Então não tem que haver concordância. Então ele sempre vai estar na terceira pessoa do singular, tá bom? Beleza. Seguindo, vamos lá? Aí a próxima. A última. Vamos lá, ele fala assim, ó. Na oração, há poucas opções promissoras de pesquisa em etapa de desenvolvimento para uso clínico. O sujeito está pós-posto ao verbo. O que é um sujeito pós-posto? Um sujeito que aparece deslocado. Depois do verbo. Depois do verbo. Aí você olha aqui, ó. Quem é o sujeito, o verbo dessa oração? Porque a primeira coisa que a gente identifica na análise sintática é o verbo, né? Há poucas opções promissoras de pesquisa em etapa de desenvolvimento para uso clínico. Aí nós temos o verbo que vem do verbo haver. Tá? E esse verbo, isso no início, esse verbo haver está indicando, ó, há poucas opções promissoras. Está indicando um sentido de existir. Existir. Tanto que eu posso trocar esse A por existem, ó. Existem poucas opções promissoras. Neste caso, quando eu consigo identificar que o verbo haver está com o sentido de existir, ele é um verbo impessoal. E se é um verbo impessoal, quer dizer que não existe ninguém a que se refere, não existe uma pessoa, não existe algo a que se refere o verbo para existir sujeito. Então, no caso, eu vou ter uma oração sem sujeito. Aí, ó, esses verbos impessoais, por exemplo, o verbo haver no sentido de existir, o verbo haver no sentido de tempo decorrido. Então, quando eu falo assim, ó, há muitos anos não vejo, sentido de tempo decorrido. Sim. A oração desse verbo é uma oração sem sujeito, porque este verbo é um verbo impessoal. Tá? Sim. É um verbo pessoal. Mesma coisa quando eu falo assim, ó. Faz anos que não a vejo. O verbo fazer, com o sentido de tempo decorrido. Tanto que esses verbos sempre estarão no singular. Porque eles não vão se referir a ninguém. Não tem uma pessoa, não tem algo a eles que eles vão ali concordar. Por isso, quando eu falo assim, ó. Fazem anos. Não, inadequado. dói meus... Não, mas dói quando eu leio isso. Dói, né? Fazem anos. Por quê? Isso, porque o verbo fazer com sentido de tempo decorrido, ele é um verbo impessoal e sempre vai estar na terceira pessoa do singular. Então, o adequado é faz anos que não vejo, tá? Então, aqui, quando ele fala que o sujeito está posto ao verbo, nem existe sujeito. Tá errado. Tá errado, beleza? O que ele quis confundir? É a última, é a 10. Isso, 1, 2, é a 10. 3, 4, 5, 6, 7. Isso, é a 10, a 10. Tá errada também. É a 10. A 9 errada e a 10 errada também. Isso, 9 errada e 10 errada. Tá? Então, assim, eu trouxe aqui pra gente o que a banca Quadrix e CESP tá cobrando. Então, é basicamente isso que a gente tem que focar um pouco mais, né? Claro que a gente tem que estudar tudo, mas o que a gente tem que focar mais é nisso aí, né? No sujeito oracional, numa oração sem sujeito, no sujeito deslocado, né? Que é o sujeito que aparece na sua ordem inversa, porque a ordem direta é sujeito, verbo, complemento.
mas pode ser que seja verbo, complemento e o sujeito lá no final. Você tem que saber fazer essa identificação. Isso é muito importante. Sim. Beleza? Beleza. E a banca não vai dar moleza para ninguém, né? Pode ter certeza que não. Não vai. Isso, não vai dar moleza, gente. Então, eles assim... querem arrancar nosso couro. Querem sim. E eu, igual eu falei, né? O negócio tá afunilando, a concorrência tá aumentando. Qual foi a questão 8, 10, 9, 8? Certo, tá? Certo. E aí, pessoal, tem uma indicação que eu quero fazer para a galera que está assistindo essa live, que é um curso para quem está se preparando aí para as carreiras pedagógicas no geral, né? Não só aqui para o concurso da secretaria, mas também para outros concursos do estado, por exemplo, gente, o Maranhão me atrai muito, assim, para fazer a prova de professor, porque, né, parece que o negócio lá é bom, recebe bem, né? Então, assim, não só para quem é daqui de Brasília, né, eu vi o pessoal aí do Ceará, Rio de Janeiro, então, é um curso, assim, que é voltado para esses concursos das carreiras pedagógicas. É um curso em que você vai ter aí a teoria e a prática. Então, o que é muito importante, né? Não só a gente tá ali estudando de forma passiva, eu falo isso. Você tá ali sempre estudando de forma passiva. O que é estudar de forma passiva? É sempre estar recebendo, assistindo videoaula. O importante é você colocar na prática. Você coloca na prática o estudo... fazer exercício. Então, você tem que resolver exercício. E esse curso, ele associa tanto a teoria quanto a prática. Então, ele te dá essas duas bases, tá? Aí, na plataforma online, você tem a parte teórica com videoaulas de 30 a 40 minutos no máximo, porque é bem objetivo. E é isso que eu gosto. Eu gosto muito desse curso. Eu também utilizo esse curso. Porque as aulas são bem objetivas. E o interessante é isso. E aí, assim que eu termino de assistir a aula, eu também pratico, né? Eu faço lá as questões por meio do livro, que é o bônus desse curso. Você dá aula online? Dani, dou aula online também. Inclusive, eu vou estar participando desse curso em algumas aulas de português lá, tá bom? Mais pra frente vai estar gravando aí. E é um curso aí que você tem acesso durante 3 anos a esse curso. Então, durante 3 anos ele vai estar sofrendo alteração, está sempre se alterando, se renovando, coisas novas, por exemplo, vai ser colocado aulas de BNCC, já tem muita coisa lá, tem ECA, tem português, tem conhecimentos pedagógicos, tem direito administrativo, tem lei orgânica, tem lei complementar, e sempre vai estar sendo atualizado, colocado mapas mentais, PDF, então assim, é um curso que vai estar completo, né? E o preço muito legal, né, meninas? Se vocês adquiriram aí o curso... Vocês sabem que o preço tá, top. Muito então, bacana assim, pessoal, mesmo. Muito, muito bacana. Eu tô com o livro ali, tá em promoção. Eu tô com o livro ali, porque tá na minha mala. Tá na minha mala e eu vou ter que pegar o livro, que eu tenho que mostrar esse livro pra vocês, tá? Pra vocês verem como é que funciona esse novo método aí de estudo. Do método QR. Peraí, gente, rapidinho. Pode ir lá. Os bastidores Mari, aqui. Nós estamos arrochadas, hein, Mara? Vai se dar, hein, Mari? Eita, fé. Estamos arrochadas, Mari. Estamos. Segura. Aí Cola a na Maria... Mari, tu cola na Mulher Maravilha, Mari. Eu preciso virar Mulher Maravilha também. Porque, olha, eu tenho que ter superpoderes, amiga. Não tô com superpoderes. Amiga. Vamos juntas. Nossa, eu vai vou dar ter que certo, fofocar. gente, no final. Porque a gente trabalha muito na Frente Unida, né? O povo pensa que a gente não trabalha. Fora eu vejo fora, o trabalho né? de vocês. A gente trabalha Fora nos nossa bastidores. fora a nossa turma que a gente atende da escola, online, trabalho, plataforma, Meet. Então é correria, ainda tem que ter um tempo para estudar. Eu vou ter que tirar um tempo, eu vou ter que arrumar essa Olha, disciplina. o pessoal já colocou aqui no chat, viu, gente? O método QR, a gente tá com cupom de 20% de desconto pro pessoal da Frente Unida. 20%, hein, gente? Isso. Aí, olha só, o livro, galera, é esse daqui. Aí, o que acontece? O que é o diferencial do método QR? O diferencial é que você, aqui, tem mais 600 questões comentadas com vídeo. Boa.
Maravilha. Mas como é que eu vou assistir a essas questões? Não sei como é que eu vou assistir a essas questões. Muito simples, ó. Você abre aqui, ó. Tá vendo que tem um QR Code aqui, ó? Gente, top, que tudo! Você vai... Top. Você vai apontar a câmera do celular para esse QR Code. E aí, você vai ser direcionado para o comentário da questão. Então, pessoal, é um método aí que está sendo... É novo, né? É novo. É novo. É um e muito método legal, né? Bem inovador. tecnológico. Inovador. Muito interessante. Te ajuda bastante. Inclusive, eu estou estudando pelo Pedagogia com Método. Recomendo muito, né? Pelo fato de eu conheço a plataforma, eu sei como é que funciona. Tem simulado na plataforma. Então, é um curso muito completo que você paga um valor muito vale bom, né? Muito em conta. Sim. Muito em Maria, conta. Maria, então, assim, nos nossos grupos, as meninas vão disponibilizar o link para comprar o método. Isso. Você participa dos grupos da Frente Quem Unida, ainda de não, algum? quem ainda não tá no grupo... Manda um direct pra gente com o telefone que a gente adiciona, tá bom? Não, as meninas vão colocar interesse. agora. As meninas vão colocar agora no grupo o link dos nossos grupos. É porque eu acho aí que eu não sei se elas participam do grupo. Para quem não participado de nenhum dos nossos grupos ainda, manda um direct pra gente que a gente acrescenta vocês lá no grupo. Isso, Eduardo, tá bom? Aí, o Eduardo pode colocar o link do grupo aí agora. Ó. O Eduardo tá com o link. Mas tem como clicar em link aqui acho que não tem como clicar em link na chamada, como. não. Não tem como. Entendeu? Não. Pensei que tinha. Tá bom? Então, assim, pessoal, eu recomendo bastante. Caso você tenha alguma dúvida também, pode estar me procurando, que eu ajudo vocês com certeza. E também, quem perguntou da gramática é essa daqui, ó. Essa gramática aqui, beleza? Maravilhosa essa, hein? Isso, essa é boa, essa é boa. Ó, ela é grandona, tem muita coisa, mas assim, ela é bem simplificada. Tava em promoção na Amazon. Eu paguei, acho que foi R$70, mas ela geralmente é 120. Então, você tem que estar sempre olhando lá e pesquisando, tá bom? Então, é basicamente isso, gente. No que precisar também, estarei disponível aí para vocês. E vamos marcando outras lives, né? É bom? Vamos, com certeza. Foi maravilhoso. Eu amei. Nossa, isso, vamos marcando. Gostamos bastante. Eu achei, assim, bem esclarecedora. Olha, Mulher Maravilha. Eu já gostava da Mulher Maravilha. Não imaginava que eu ia fazer uma live com ela. Ela fez a gente entender os tipos de sujeito. Então, realmente, ela tem superpoderes. Olha, Mulher Maravilha. Obrigada, meninas. Obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração. Sabe, eu particularmente gostei bastante, muito mesmo. Amei. Vai me aguentar aí por um longo período, viu? A gente vai perturbar você atrás de mais aulas, hein? Vamos perturbar você aí. Não, pode deixar, é só chamar, estarei sempre disponível e a gente vai marcando, né? É sempre bom aí estar fazendo essas aulas aí com vocês, pra gente ajudar o pessoal também, né? Que quer chegar aí no seu objetivo. Sim, tá com bom? certeza. Essa de vermelha é professora de quê? Ó, a Dani tá perguntando, essa de vermelha é professora de quê? Eu? Eu sou professora também de 1º ao 5º ano de atividades. Atividades, né? Isso. Legal. Sim. Eu gostei muito das questões, as questões atuais de 2019. Então, assim, a gente vê que as bancas já estão, assim, com veneno, né? Já vieram com veneno. Ó, Maria Isabel, só falta o avião da Mulher Maravilha. Opa! Uai, aí eu também quero, aí eu vou querer andar nesse avião. Que chique, gente, né, quem dera. Transparente, meninas, né? Então tá. Dai, brigadão, viu? Foi muito bom. Por nada. Gente, muito obrigada. Deixa eu só falar aqui pro pessoal que tá aqui. Quem quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, que toda sexta-feira eu posto vídeo novo. Quinta-feira à noite, sexta-feira, eu posto vídeo lá. Tem o meu canal no Telegram, que eu coloco muito quiz lá, tem muita coisa legal, muitas dicas. Eu respondo as dúvidas dos alunos também lá. E tem o meu Instagram, quem não me segue ainda e quiser me seguir lá, também posto muita coisa legal. Para você ficar a par aí dos dias que eu vou fazer live. Semana que vem terão outras lives, né? Vou fazer outras lives aí. Então, se você quiser participar aí da minha vida nas redes sociais, me segue lá no Instagram. Prof. Dai Gomes, né? O seu Insta?
Isso, aí lá na bio do Instagram vai ter o meu WhatsApp também, eu deixo disponível para falar, professora, eu tô com dúvida, quero saber sobre isso, sobre aquilo outro. Tem o meu WhatsApp lá, tem o meu Telegram, tem o canal do YouTube, então é só me chamar lá que eu consigo aí ajudar vocês no possível, né? Os linkzinhos dos quiz lá nos nossos grupos que você participa, tá bom? O pessoal gosta. Isso, vou colocando, isso aí. Muito bom. Beleza. Ô, professora, valeu, foi um pessoal. prazer, muito legal, viu? Foi um prazer, igualmente. Nossa, muito legal o bate-papo aqui. Igualmente. Seja bem-vinda então quando quiser, obrigada, bate na porta. Se quiser, bate na porta, chama. Exatamente. Gostei e se não bastante. quiser também, a gente vai atrás do mesmo jeito, que a gente é cara de pau. Não, eu sigo vocês muito antes. Eu sigo a Frente Unida antes desse projeto. Deu uma travadinha. Eu acho que... ela travou. Voltou. Pode eu acho que travou um pouco. Foi. Voltou. Eu acho que travou. Travou não, agora voltou, né? Voltou. Uhum. Então, eu tava falando que eu sigo vocês muito antes desse projeto aí que eu criei da Mulher Maravilha. Desde quando eu fiz o contrato. Então tem um tempo já que eu sigo, só que eu era de certa forma anônima, né? Tava lá só na minha. Eu falei, não, agora eu vou me lançar aí, vou colocar esse nome aí diferente, né? Que o pessoal acha engraçado, acha interessante. Pra ver se cola aí na galera e dá certo aí pra eu me lançar. Colou. Deu certo demais. Deu super certo. Pois é. Então tá bom, meninas. Um beijo, um abraço aí. Muito obrigada. Noite. Qualquer coisa eu tô por aí. Obrigadão. Boa noite, gente. Boa noite, Beijo. pessoal. Boa noite. Obrigada para quem ficou até agora. Gente, brigadão. Obrigada, E olha, quem quiser tchau. contratar o método do QR, tá? Pode entrar em contato com a gente aí nos grupos do WhatsApp, tá? E o livro, gente, sabe qual é o melhor também? É que ele chega rapidinho. Demora mais ou menos de 5 a 7 dias para chegar na sua casa. Então você compra e nem fica tão ansioso. A gente esqueceu de falar, isso é rapidão. E não paga. Aproveita que tá com 20% de desconto para quem é aqui seguidor da Frente Unida, tá bom? Então não deixa escapar esse desconto aí. Entre em contato conosco aí, que galera. A gente passa o link para comprar, tá bom? Obrigada, Eduardo. Boa noite, gente. Tchau, gente. Valeu, boa noite. Gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Tchau, Até. tchau. Saírem. Aí agora a gente vai salvar, tá?